A tela final do jogo brilhou, anunciando a conclusão da jornada. O chat explodiu em descrença e admiração, testemunhando o nascimento do primeiro jogador no mundo a realizar tal feito. A emoção foi incontrolável. O jovem streamer gritou a plenos pulmões, extravasando a tensão acumulada e celebrando sua vitória absoluta. Com os braços erguidos, ele proclamou seu triunfo para a audiência. Finalmente, havia zerado o jogo que parecia impossível. Aquele era Empire Defense, um desafio brutal de defesa de torres. Foram 10 anos dedicados àquele universo, culminando naquele exato momento. O jovem sorriu para a câmera, exalando confiança. Como streamer, aquele era o ápice de sua carreira e ele sabia disso. A lente da webcam capturava cada detalhe de sua glória, transmitindo sua satisfação para milhares de espectadores. O som de uma notificação ecoou no quarto. Ele agradeceu prontamente a generosa doação, mantendo a postura profissional mesmo na euforia. Rindo de forma descontraída, ele começou a comentar sobre seu estilo de jogo. Estava visivelmente orgulhoso de sua metodologia única. No entanto, algo mudou repentinamente. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de surpresa e hesitação. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. A alegria do momento se dissipou, dando lugar a uma reflexão sombria. Seus olhos se fixaram novamente no cenário pixelado do jogo. O Salão do Trono estava repleto de destruição e morte. Encarando o monitor brilhante, ele murmurou para si mesmo, tentando processar a realidade do que acabara de acontecer. O relatório final confirmou a dificuldade infernal e o modo Iron Man. Ele era o número 1 do mundo, mas o custo daquela vitória estava estampado nos dados. A imagem focava nos corpos caídos. A narrativa do jogo deixava claro. Para chegar ali, ele havia deixado um rastro de morte. O peso da conquista desabou sobre seus ombros. O streamer afundou na cadeira, imerso em um vazio silencioso após o fim de sua longa jornada. O jovem estava debruçado sobre a mesa, exausto diante do brilho azulado do monitor. O cansaço parecia pesar sobre seus ombros no quarto escuro. Um som de notificação rompeu o silêncio. Ele levantou o olhar, ainda sonolento, demonstrando pouco interesse no que quer que fosse. Ao ler o conteúdo, ele não conteve um sorriso de descrença. A ideia de receber um prêmio tão repentinamente parecia absurda demais para ser verdade. As luzes do computador continuavam a piscar ritmicamente, preenchendo o ambiente enquanto ele ponderava sobre a situação. Ele dispensou a atenção que recebia online com um gesto casual. Para ele, aquela interação com o público já era o suficiente por enquanto. O rapaz riu abertamente, achando graça da ganância e das especulações que surgiam nos comentários alheios. Tudo girava em torno de Empire Defense. Aquele jogo de estratégia não era apenas um passatempo, mas algo que ele dominava profundamente. Satisfeito com o encerramento, ele se espreguiçou na cadeira, sentindo o corpo relaxar após a tensão da partida. Contudo, algo inesperado surgiu na tela. Uma mensagem direta de alguém que se identificava como o diretor do jogo chamou sua atenção imediata. O choque foi instantâneo. Seus olhos se arregalaram e ele ficou boquiaberto, incapaz de acreditar que o criador do jogo estava falando com ele. O chat foi inundado por pontos de interrogação. A confusão tomou conta do ambiente digital, refletindo a perplexidade do próprio jogador. Ele permaneceu imóvel, piscando os olhos. Sua mente tentava processar a realidade daquela abordagem direta e inesperada. A mensagem prosseguiu, agradecendo-o por uma conquista específica. O jovem apontou para si mesmo, surpreso pelo alívio demonstrado pelo misterioso interlocutor. As palavras seguintes falavam sobre manter a esperança. Aquela frase enigmática o fez parar, questionando o que realmente estava acontecendo ali. O convite final foi feito, pedindo sua ajuda com base em seu talento. Ele encarou o teclado, refletindo profundamente sobre o verdadeiro significado de sua habilidade e valor. O olhar do jovem jogador se estreitou, focado intensamente no que via.
Algo naquelas palavras capturou seu interesse imediato. Contudo, ele achou a situação cômica. O rapaz zombou daquele título pomposo, questionando se o remetente era apenas alguém se autoproclamando diretor. A tela, porém, respondeu com estática e luz. Uma nova mensagem surgiu, insistindo que ele havia provado seu valor e que sua ajuda era necessária. De repente, a percepção do protagonista começou a falhar. Enquanto tentava processar o que lia, sua própria imagem e o mundo ao redor pareciam distorcer. A realidade se desfez em um borrão luminoso. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da própria luz que emanava do monitor. Uma vertigem violenta o atingiu. O jovem perdeu completamente o sentido de orientação, sentindo seu corpo girar no vazio. Tudo o que restou foi um zumbido ensurdecedor e luzes abstratas. A transição entre mundos estava acontecendo. O silêncio foi brutalmente rompido por explosões. Projéteis de energia atingiam o solo com força devastadora, levantando terra e detritos por toda parte. Seus olhos se arregalaram em choque puro. A confusão inicial deu lugar ao terror imediato diante do novo cenário. O protagonista gritou, recuando instintivamente. Ele percebeu que não estava mais em seu quarto, mas sim no meio de um campo de batalha caótico. O pânico absoluto tomou conta dele. Ele berrou desesperado, incapaz de processar a mudança súbita e o perigo mortal que o cercava. Buscando abrigo, ele se encolheu contra uma parede em ruínas. Explosões continuavam a sacudir o terreno ao seu redor, iluminando o céu com fogo. Em meio à fumaça e às chamas, uma visão aterrorizante surgiu. Fileiras de soldados armados com lanças marchavam implacavelmente em sua direção. O jovem parou por um instante, ofegante e suando frio. Ele olhou para baixo, notando o uniforme militar ornamentado, que agora vestia, sem entender como aquilo era possível. A realidade física do momento o atingiu quando ele bateu as costas contra a trincheira. Ele estava preso, confuso e cercado pela guerra. A paisagem diante dele era um pesadelo de destruição. Uma fortaleza imensa estava sob bombardeio pesado, envolta em chamas e fumaça de guerra. Enquanto projéteis riscavam o céu, uma compreensão aterrorizante o atingiu. Aquele campo de batalha caótico era inconfundivelmente o mundo do jogo Empire Defense. O medo paralisou o jovem jogador. Seu corpo tremia incontrolavelmente, enquanto a gravidade de sua situação começava a afundar em sua mente. Ele recordou a premissa do jogo com clareza. Era uma simulação estratégica de defesa e ataque, não uma realidade brutal que ele deveria vivenciar fisicamente. Os inimigos eram muito mais aterrorizantes de perto. Criaturas monstruosas gritavam, ansiosas para romper as defesas e causar carnificina. As linhas defensivas estavam desmoronando. Soldados blindados caíam um após o outro, incapazes de resistir ao ataque implacável das bestas. Explosões ácidas dizimavam as fileiras aliadas. Não havia segurança em lugar algum da muralha, enquanto o bombardeio continuava sem trégua. O pânico tomou conta completamente. O protagonista gritou, sobrecarregado pelo barulho ensurdecedor e pelo caos da morte ao seu redor. Um som gorgolejante e sinistro chamou sua atenção. Um projétil massivo e pulsante havia aterrissado, perigosamente perto de sua posição na trincheira. A massa instável entrou em erupção violentamente. Rajadas mortais de energia corrosiva dispararam, visando destruir tudo nas proximidades. O impacto foi devastador. A estrutura de pedra e argamassa estilhaçou-se instantaneamente sob a força corrosiva da explosão. Justo quando o ataque estava prestes a atingi-lo, um vulto interveio. Um movimento rápido cortou o caos para interceptar a substância mortal. O soldado cerrou os dentes, protegendo-se contra o respingo corrosivo. Ele manteve sua posição com firmeza, servindo de escudo para o recém-chegado confuso. A poeira baixou, revelando a identidade de seu salvador. Era Lucas, que permanecia inabalável e imponente,
em meio à destruição flamejante. A mão do oficial apertou-se com força ao redor de sua arma. A batalha estava longe de terminar, e ele estava pronto para o contra-ataque. Lucas segurou os ombros do jovem com firmeza, gritando para que ele recobrasse a consciência diante da ameaça iminente das aranhas negras. A base de operações estava à beira do colapso. Explosões de ácido e magia bombardeavam as muralhas, destruindo as defesas restantes. Restavam apenas alguns minutos de luz. O sol poente iluminava o cenário de destruição, marcando a contagem regressiva para a sobrevivência deles. Até aquele momento chegar, não havia outra opção. A mão enluvada apertou o cabo da arma com determinação renovada. Lucas se colocou entre o perigo e seu suzerano. Ele implorou para que Sua Majestade resistisse enquanto se preparava para enfrentar a horda de monstros sozinho. O cavaleiro gritava ordens, disposto a sacrificar-se. O jovem, ainda atordoado pela realidade da guerra, observava as costas daquele que lutava por ele. O protagonista finalmente compreendeu a situação. Aquele homem não estava apenas combatendo inimigos. Estava tentando protegê-lo a todo custo. A batalha prosseguiu com violência até que, finalmente, a poeira e as colunas de fumaça escura começaram a se dissipar pelos campos. Com o fim do combate, o silêncio retornou, quebrado apenas pelos pedidos de socorro. Lucas permaneceu de pé, exausto, apoiado em sua lâmina, enquanto médicos atendiam os feridos. O sol finalmente se pôs, trazendo a escuridão e um alívio momentâneo. O cavaleiro limpou o suor da testa, grato por terem sobrevivido ao ataque. Ele se virou para o jovem, a respiração pesada e o rosto manchado pelo sangue inimigo, aguardando uma reação ou ordem de seu líder. O jovem jogador encarou o cavaleiro em silêncio. O medo inicial dava lugar a uma percepção sóbria da lealdade inabalável que aquele soldado lhe devotava. Lucas endireitou a postura e respondeu com prontidão ao chamado. A hierarquia e o dever falavam mais alto que o cansaço físico. Era o último dia de fevereiro do ano 649, do calendário imperial. Eles estavam isolados no topo de uma base de operações avançada. A data ecoou na mente do protagonista com um peso familiar. Enquanto olhava para seu subordinado, ele começou a processar a realidade daquele mundo e do tempo em que se encontrava. O jovem recordou o ano inteiro que dedicou ao jogo Empire Defense. Aquela fortaleza sob o céu noturno não era mais apenas um gráfico, mas sua nova realidade. Uma realização terrível o atingiu. Seus olhos se arregalaram enquanto a compreensão do cenário começava a fragmentar sua compostura. Em pânico, ele se voltou para o soldado à sua frente, questionando a situação absurda com urgência desesperada. Lucas, no entanto, apenas confirmou sua posição como rei. A resposta fez o protagonista agarrar os próprios cabelos, sentindo a sanidade esvair-se. Ele sabia exatamente quem deveria ser. A imagem do comandante montado a cavalo, liderando o exército sob a bandeira imperial, veio à sua mente. Mas aquele papel carregava um destino cruel. Ele havia encarnado justamente o personagem roteirizado para morrer brutalmente ainda no tutorial. O terror o paralisou. O jovem apertou a cabeça com força, tentando negar o fato de que sua vida estava programada para acabar ali. O silêncio da noite caiu sobre as muralhas do castelo, indiferente ao tormento interno de seu novo governante. Mais tarde, diante de um espelho, ele gritou ao confrontar o reflexo. O rosto que o encarava de volta confirmava a transmigração impossível. Apoiando-se na parede, derrotado pelo cansaço e pelo choque, ele sentiu que estava prestes a enlouquecer completamente. Sua mente vagou para a essência de Empire Defense. Era um jogo impiedoso, focado na defesa estratégica de torres e invasão de masmorras. Ele não havia escolhido um caminho fácil. O jogador lembrou-se de ter selecionado a maior dificuldade possível, representada pelo emblema demoníaco. Aquele era o modo onde cada decisão pesava, simbolizado pelo aço frio das armas e armaduras do jogo. Ele havia completado aquele desafio infernal anteriormente. Contudo, a tela de vitória que ele conhecia
sempre vinha acompanhada da morte do protagonista. Recusando-se a aceitar aquele fim, ele recorreu à única ferramenta que lhe restava. Com um grito de comando, invocou as janelas do sistema. O jovem recordou a natureza impiedosa daquele mundo. Era um cenário projetado para que o jogador falhasse, não importasse o quanto lutasse contra as adversidades. Diante dele, na memória do jogo, estava o exército da Rainha Aranha. Uma força monstruosa e numerosa, pronta para esmagar qualquer defesa e devorar qualquer esperança de vitória. O protagonista precisava focar no presente. Ele deu tapas no próprio rosto com força, forçando-se a sair do estado de pânico e despertar seus sentidos para a realidade. A dor aguda clareou sua mente imediatamente. O jovem jogador assumiu uma expressão séria e determinada, deixando o medo de lado para buscar uma solução lógica. De repente, uma interface familiar surgiu diante dele com um som pesado. Um sorriso nervoso e aliviado escapou de seus lábios ao perceber que o sistema do jogo ainda respondia aos seus comandos. Várias janelas holográficas se abriram ao seu redor, iluminando o ambiente. O rapaz sentiu uma onda de esperança. As ferramentas de administração que ele conhecia tão bem estavam à sua disposição. Ele analisou rapidamente os dados táticos da etapa 0. O sistema detalhava a composição exata das forças inimigas, revelando a presença da rainha e a quantidade absurda de subordinados que enfrentariam. Em meio às informações, seus olhos brilharam ao identificar um recurso crucial. O protagonista localizou um artefato de classificação rara, um canhão de mana antigo, que poderia equilibrar a balança. A mente do jovem voltou brevemente ao tempo em que estava seguro em seu quarto. Ele lembrou das estratégias meticulosas que usava para aumentar suas chances de êxito naquele jogo brutal. Contudo, a realidade atual impunha uma restrição letal. As regras deixavam claro que era impossível salvar ou carregar o progresso. Ele teria apenas uma única chance de sobrevivência. Sabendo que não havia margem para erro, ele estendeu a mão em direção à luz. Sua vasta experiência prévia como jogador hardcore guiava seus movimentos através dos menus. Seus dedos deslizaram pela interface com agilidade impressionante. A navegação pelas opções complexas era instintiva, fruto de incontáveis horas dedicadas a dominar aquele universo. O olhar do protagonista se tornou afiado e calculista. Ele sabia exatamente o que precisava fazer para manipular as variáveis do sistema a seu favor. Com precisão cirúrgica, o rapaz preparou o comando final. Não havia hesitação em seus gestos, apenas a certeza absoluta de quem conhecia cada mecânica oculta do jogo. Ele pressionou a opção desejada na tela holográfica. A decisão estava tomada, e o plano para contrariar o destino trágico do prólogo foi finalmente posto em ação. O veículo parou bruscamente, anunciando uma chegada repentina em meio à tensão do momento. O príncipe chamou por seu subordinado com urgência. O protagonista, assumindo o papel de Lucas, respondeu prontamente à convocação de Sua Majestade. Lucas virou-se com energia, declarando sua presença e total submissão ao comando direto com uma intensidade militar. O líder do grupo piscou, visivelmente confuso e surpreso diante daquela reação enérgica de seu soldado. Ele não pôde deixar de questionar o motivo daquela mudança abrupta e estranha de comportamento. O nobre então apontou o dedo, tentando retomar a autoridade e entender o que se passava com seu homem. Para surpresa de todos, Lucas respondeu ao gesto com um sorriso confiante e quase maníaco, demonstrando uma ousadia atípica. Contudo, a postura rígida logo se desfez. O jovem encostou-se na parede e cruzou os braços, exalando indiferença. Diante dele estavam reunidos os heróis principais daquele mundo: o cavaleiro, o tanque, o curandeiro e a maga. O protagonista observou o grupo com um olhar analítico e frio, reconhecendo cada um daqueles rostos. A maga exibia um sorriso inocente, aparentemente alheia ao peso cruel do destino que os aguardava. O guerreiro de armadura pesada, por outro lado, não escondeu seu desdém e irritação
com a presença de Lucas. Já o curandeiro encolhia-se de medo, escondendo o rosto e tremendo, incapaz de lidar com a pressão. O jogador recordou-se de quando estava seguro em seu quarto, controlando aquelas vidas através de uma tela de computador. Ele conhecia o destino trágico daquele grupo. Em suas inúmeras jogatinas, o protagonista já os vira morrer de formas terríveis repetidas vezes. O jovem sacerdote se encolheu no canto da sala, abraçando os próprios joelhos na tentativa de desaparecer. Sua postura corporal denotava um medo profundo e paralisante diante da situação. Lágrimas escorriam pelo rosto do rapaz, que soluçava sem conseguir se conter. O terror da guerra iminente parecia ter quebrado completamente seu espírito combativo. A maga do grupo tentou manter um sorriso gentil, buscando acalmar o ambiente pesado. Ela apresentou o companheiro, tentando trazer alguma normalidade e conforto para a equipe recém-formada. No entanto, o protagonista sabia a verdade cruel por trás daquela cena. Em suas memórias do jogo original, aquele jovem frágil estava destinado a ser a primeira baixa fatal do grupo. O príncipe não podia permitir que a história se repetisse daquela forma. Com um olhar calculista e sério, ele decidiu intervir imediatamente para alterar o destino trágico de seus subordinados. Ele assumiu o comando da sala, declarando que usaria aquele momento para definir a estratégia. O líder deixou claro que explicaria ali e agora qual seria o papel exato de cada um na batalha do dia seguinte. Sua atenção se voltou primeiramente para Lily. O estrategista a chamou pelo nome, preparando-se para designar sua função tática específica no combate que se aproximava. Ele conhecia perfeitamente o potencial destrutivo dela. Na mecânica daquele mundo, a jovem era a principal fonte de dano, capaz de incinerar inimigos com ataques mágicos devastadores. A maga, contudo, pareceu confusa com as instruções repentinas. Ela tentou questionar a lógica de Sua Majestade, pega de surpresa pela abordagem direta e técnica do líder. Ignorando a hesitação dela, o estrategista virou-se para o guerreiro de cabelos escuros. Ken seria a peça fundamental para a defesa da linha de frente naquela formação. O papel dele era claro e perigoso: atrair a agressividade das bestas. Como um cavaleiro de escudo, Ken precisaria suportar o peso dos ataques em área para proteger o resto do time. Restava ainda lidar com o membro mais instável do grupo. O jovem clérigo continuava encolhido no chão, ainda paralisado pelo pavor e isolado em sua própria angústia. Ao perceber o silêncio e a atenção voltada para si, o rapaz levantou o olhar timidamente. Seus olhos, ainda úmidos por trás dos óculos, demonstravam uma mistura de medo e expectativa. Enquanto isso, o outro cavaleiro observava a cena com extrema atenção. O suor frio em seu rosto revelava que a pressão daquele momento e a autoridade do príncipe afetavam a todos na sala. O silêncio pesou no recinto quando o líder encerrou suas ordens. Diante de seus subordinados, ele emanava uma aura de comando absoluta, deixando claro que a sobrevivência deles dependia de seguir aquele plano. Um golpe violento estremeceu a estrutura, demonstrando uma frustração explosiva que interrompeu o silêncio do local. O soldado blindado gritou com fúria, perdendo completamente a compostura e exigindo respostas diante da situação caótica. O protagonista, no entanto, apenas observou a explosão emocional de seu subordinado, com um olhar de desconforto e confusão. Ele sabia que aquela etapa específica do jogo era impossível de ser superada através de estratégias militares convencionais. O nome de um dos integrantes do grupo foi pronunciado com firmeza, trazendo o foco para a verdadeira fonte do problema. Ken, o guerreiro, emanava uma aura sinistra, parecendo ter perdido o controle de sua própria consciência. A energia instável que brilhava em seu olhar indicava que a corrupção mental já havia tomado conta dele. A companheira de equipe observou a cena, incapaz de esconder a angústia e o medo pela condição do aliado. Outro membro do grupo tentou intervir apressadamente, dirigindo-se ao príncipe com um tom de justificativa desesperada. O jovem de óculos gaguejou, suando frio enquanto tentava explicar
que não tinham intenção de causar problemas. De repente, a raiva do soldado blindado se transformou em puro terror ao perceber a mudança na atmosfera. O protagonista decidiu assumir o papel de vilão, projetando uma aura aterrorizante que fez o subordinado recuar e tremer de medo. Com a autoridade restabelecida pelo pavor, o príncipe caminhou em direção ao grupo de heróis, que aguardava seu julgamento. Sem hesitar, ele levou a mão ao cabo da espada, sinalizando que o tempo para conversas havia acabado. Em um movimento fluido e letal, o jovem sacou a lâmina, pronto para executar sua próxima jogada drástica. Um impacto súbito e violento cortou o ar. A força do golpe ressoou imediatamente pelo ambiente. A jovem maga paralisou, tomada pelo terror. Com uma lâmina pressionada contra seu ombro, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente diante da ameaça. A movimentação brusca fez a lanterna no teto oscilar perigosamente. A tensão no recinto aumentou num instante, refletindo o caos abaixo. O protagonista, no entanto, exibia um sorriso confiante. Ele parecia ter total controle da situação, apesar da violência aparente de seus atos. Ele havia encurralado a garota contra a parede sem hesitação. Os outros membros do grupo e os soldados observavam a cena, petrificados e incapazes de reagir. Um dos subordinados suava frio ao presenciar aquilo. O medo de servir sob um comando tão instável e agressivo começou a crescer visivelmente. O homem questionou internamente a sanidade daquela liderança. Entrar em uma batalha guiados por alguém assim parecia uma sentença de morte certa. De repente, a natureza do ataque mudou. A lâmina de aço começou a reagir, sendo subitamente envolvida por chamas intensas. O príncipe manteve a espada em chamas próxima à maga. A garota gritou e recuou, sentindo o calor do fogo e temendo por sua vida. A confusão tomou conta dos espectadores. Tanto o cavaleiro quanto os aventureiros não conseguiam compreender o objetivo daquele teste perigoso e repentino. Contudo, o sorriso do comandante apenas se alargou. O resultado daquela intimidação era exatamente o que ele esperava ver. Para ele, aquilo não era apenas crueldade aleatória. Ele visualizava os atributos e potenciais ocultos de cada membro daquele grupo, como peças estratégicas de um jogo. O jovem, então, se dirigiu à garota com firmeza. A chama em sua espada não era um ataque, mas a prova que ele precisava extrair dela. A habilidade oculta dela, Pele de Fogo, havia despertado. A magia reagiu instintivamente ao perigo iminente, iluminando o rosto da maga com seu poder latente. Com lágrimas nos olhos, ela encarou o príncipe. A percepção sobre o que acabara de acontecer a deixou atordoada, percebendo que havia julgado mal a situação. O protagonista analisou a maga à sua frente. Ele notou imediatamente que, apesar do poder aparente, não havia nela nenhuma característica desenvolvida ao máximo. A técnica de combate, embora intensa, carecia do refinamento supremo. Era uma falha crítica que seus olhos experientes identificaram instantaneamente. No entanto, essa imperfeição apenas fez o jovem sorrir. Ele via ali uma oportunidade estratégica e não um problema insolúvel. A confiança transbordava dele. O conhecimento que possuía sobre as mecânicas ocultas daquele mundo lhe dava uma vantagem que ninguém mais compreendia. Para provar seu ponto, ele moveu sua lâmina com velocidade assustadora. O aço parou subitamente no ar, demonstrando um controle absoluto. A jovem maga ficou paralisada. O medo e a surpresa se misturaram em seu rosto, ao perceber o quão perto a arma estivera de atingi-la. Sem perder o ritmo, o príncipe desviou o olhar. Sua lição de intimidação ainda não havia terminado, e ele buscou o próximo alvo. Ele se voltou para o soldado chamado Ken. Com uma expressão aterrorizante, o protagonista impôs sua presença, deixando o homem visivelmente em pânico. O subordinado mal conseguia acreditar no que via. Aquele comportamento implacável e habilidoso não condizia em nada com a criança que ele pensava conhecer. O clima pesou no recinto.
Os outros combatentes observavam a cena, tensos e incertos sobre como reagir àquela nova personalidade dominante. O jovem, contudo, sorriu com tranquilidade calculada. Ele deixou claro que as antigas percepções sobre quem ele era não importavam agora. O soldado suava frio, visivelmente abalado. Ele tentava compreender as intenções e a súbita mudança de atitude de seu superior. O protagonista inclinou-se, exibindo um sorriso predatório. Ele questionou se seria necessária mais uma demonstração prática de sua autoridade para convencê-los. A resposta foi imediata e desesperada. O homem gritou em submissão, curvando-se diante da pressão psicológica avassaladora. Com a hierarquia devidamente restabelecida, o jovem soltou a arma sobre a mesa. O som seco confirmou que sua mensagem fora recebida. O protagonista voltou sua atenção para o canto da sala. Ele chamou pelo nome do jovem sacerdote, Damian, que se encolhia contra a estante. O jogador deu um passo pesado em direção a ele. O som da bota ecoou no silêncio, anunciando sua aproximação inexorável. Um sorriso calculado surgiu no rosto do comandante. Ele sabia que precisava impor sua presença para quebrar o medo paralisante do outro. O jovem então se ajoelhou. Ficando na mesma altura do subordinado, ele forçou um confronto visual direto e inescapável. Contudo, Damian parecia não vê-lo. Seus olhos tremiam por trás das lentes, vidrados em um horror que apenas ele enxergava. A mente do sacerdote foi puxada para uma memória traumática. O calor das chamas e o caos da batalha o envolveram novamente. Ele reviveu o instante de seu maior pesadelo. Viu-se impotente, estendendo a mão, enquanto uma criatura monstruosa encurralava seu companheiro. A realidade do presente se desfez em lágrimas. A angústia da perda e a culpa tomaram conta de seu rosto, distorcido pela dor. O protagonista manteve o silêncio. Ele observou friamente o colapso emocional, analisando a profundidade do trauma de Damian. Lembrou-se brevemente dos outros sobreviventes. A maga e o guerreiro blindado também carregavam o peso daquelas falhas passadas. A imagem de um antigo aliado surgiu em sua mente. O peso da liderança e dos sacrifícios feitos cobrava seu preço naquelas memórias. Damian gritou, exigindo o retorno daquilo que foi perdido. O desespero o fez clamar pelo impossível, rejeitando a realidade cruel. Uma lembrança simbólica de esperança surgiu. Era um contraste doloroso com a escuridão, que agora consumia o coração do sacerdote. O comandante decidiu intervir fisicamente. Sua mão agarrou o ombro de Damian com firmeza, trazendo-o bruscamente de volta à terra. O olhar do protagonista endureceu com determinação absoluta. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, sem hesitação. O protagonista usou a memória de um amigo caído para perfurar o medo de Damian. O sacerdote chorou, esmagado pelo peso daquele sacrifício. O comandante não recuou. Ele questionou severamente se Damian pretendia desperdiçar a vida que havia sido salva a um custo tão alto. Para garantir que a mensagem fosse compreendida, ele apertou o ombro do rapaz com força. A dor física serviu como uma âncora para uma realidade. Ele exigiu uma resposta imediata, impondo sua autoridade sobre o curandeiro encolhido. Não havia espaço para hesitação diante daquela ordem. Encurralado pela culpa e pela pressão, Damian finalmente cedeu. Com a voz trêmula, ele concordou em seguir em frente. Mas o comandante exigia mais do que apenas sobrevivência. Ele virou-se, cobrando lealdade e proteção para si mesmo também. Damian permaneceu em silêncio, processando a nova exigência. O brilho em seus óculos ocultava o conflito interno de sua decisão. Os outros membros do grupo observavam atônitos. A brutalidade psicológica usada para restaurar a ordem os deixou sem palavras. Um sorriso de satisfação surgiu no rosto do protagonista. Ele percebeu que havia conseguido exatamente a reação que desejava. Sua postura mudou num instante. Com um sinal positivo e um sorriso confiante, ele prometeu que todos sairiam dali com vida. A mudança repentina de tom surpreendeu o cavaleiro loiro. A volatilidade do líder era tão desorientadora quanto a própria situação.
o comandante manteve sua promessa no ar, estendendo sua influência sobre o grupo. Ele estava assumindo total responsabilidade pelo destino deles. Sua expressão irradiava uma segurança inabalável. Ele precisava que acreditassem que a vitória era certa sob seu comando. Damian olhou para cima atordoado. A confusão tomou conta de seu rosto ao tentar conciliar a agressividade anterior com aquela súbita gentileza. Exausto pela montanha-russa emocional, o sacerdote baixou a guarda. A tensão se dissipou, restando apenas a submissão à nova liderança. O príncipe reuniu seus oficiais no salão. Ciente da animosidade que pairava no ar, ele decidiu confrontar o ressentimento deles diretamente, sem rodeios. Com seriedade, o comandante admitiu a falha. Ele reconheceu abertamente que um erro crítico de seu próprio julgamento os colocara naquela situação precária. Essa falha permitira que as sombras avançassem. As criaturas que agora os cercavam eram a consequência direta e terrível de suas escolhas passadas. A revelação pesou sobre seus subordinados. A maga e o guerreiro trocaram olhares tensos, absorvendo a gravidade da confissão e o perigo iminente. Lucas e o estrategista permaneceram em silêncio. A desconfiança ainda existia em seus olhos, mas a honestidade brutal do líder exigia atenção imediata. O momento de reflexão foi bruscamente interrompido. O som retumbante de tambores ecoou pelas muralhas, anunciando que o tempo havia acabado. O vigia soou o alarme desesperadamente. Não havia mais tempo para conversas. A marcha dos monstros contra a fortaleza havia começado. Enquanto o pânico ameaçava contagiar os soldados, o protagonista manteve a frieza. Sua atenção se voltou inteiramente para o console tático à sua frente. A horda inimiga cobria o terreno como uma praga viva. O plano precisava ser executado com perfeição diante daquela maré avassaladora de inimigos. Entre as fileiras das bestas, uma abominação gigantesca se ergueu. A presença do monstro-chefe sinalizava que o verdadeiro desafio havia chegado aos portões. No alto das defesas, o jovem assumiu o comando da artilharia. Com autoridade absoluta, ele preparou suas tropas para iniciar o contra-ataque. O horizonte se estendia vasto diante deles, pronto para se tornar o palco de um massacre. Era a calmaria antes da tempestade. No entanto, em vez de medo, um sorriso perverso curvou os lábios do jogador. Ele decidiu ativar sua habilidade especial, a criação de mapas. A expressão do príncipe mudou para a de um predador confiante. Ele sabia exatamente como manipular o terreno para virar o jogo a seu favor. Envolvido por uma aura de poder, ele se manteve firme sobre a muralha. O campo de batalha agora obedeceria às suas regras. Uma onda de energia varreu a estrutura da fortaleza. O jovem ativou seus sentidos para escanear todo o perímetro defensivo onde os soldados aguardavam. O pulso mágico se expandiu rapidamente para além das muralhas de pedra. A varredura cobriu o terreno árido e as montanhas distantes, buscando qualquer ameaça oculta. O alcance da habilidade era absoluto e preciso. Até mesmo a pequena vida selvagem escondida na floresta foi instantaneamente detectada e iluminada pelo feixe de rastreamento. O comandante invocou a habilidade Criação de Mapa. Uma interface holográfica azul se materializou diante dele, digitalizando o terreno e as unidades em tempo real. Ele analisou os dados táticos com rapidez profissional. Pontos luminosos surgiram na tela, revelando a posição exata de cada ser vivo na região de combate. De repente, a expressão dele congelou. Uma anomalia crítica nos dados apresentados fez seu sangue gelar imediatamente. Ele buscou freneticamente pelo sinal do monstro-chefe na interface. Para seu desespero, a criatura mais perigosa da horda inimiga simplesmente não aparecia no radar. Enquanto ele lidava com a falha na informação, o ataque físico começou. Uma maré de criaturas negras e grotescas avançou implacável em direção aos portões do castelo. O som de mecanismos pesados ecoou no pátio interno.
uma figura solitária e armada surgiu na entrada, recortada contra a luz externa. O protagonista voltou sua atenção para os recursos logísticos. Ele apontou para as poções vermelhas sobre a mesa, questionando o soldado sobre o estoque disponível. O subordinado hesitou, visivelmente tenso. O suor frio escorria por seu rosto enquanto ele tentava processar a pergunta sob a pressão do momento. A conversa foi interrompida por um tremor violento na estrutura. O teto rangeu e pedaços de reboco caíram, indicando que as defesas externas estavam sendo golpeadas. A jovem maga se encolheu no canto, segurando seu cajado com força. O terror tomou conta dela, enquanto a sala tremia com o impacto do ataque inimigo. Do lado de fora, o cavaleiro loiro gritou ordens para manter a disciplina. Ele precisava garantir que o pânico não quebrasse a formação das tropas naquele instante crítico. Os besteiros prepararam suas armas em uníssono, mirando para baixo. Nas muralhas, os canhões foram travados em posição, prontos para disparar contra a horda invasora. O cavaleiro loiro posicionou-se diante da vastidão inimiga. Ele sabia que aquele era o momento decisivo para a defesa da fortaleza. Com um grito feroz, ele liberou toda a sua energia, preparando-se para o impacto iminente do combate. Antes de avançar, ele lançou um olhar para Lua, torre de comando. Precisava garantir que suas ações seguiam as ordens do estrategista. Sua espada ergueu-se contra o céu azul. Aquele gesto serviu como o sinal definitivo para iniciar o contra-ataque. O jovem comandante monitorava cada detalhe com ansiedade. Ele esperava que seus cálculos estivessem corretos diante daquela situação crítica. Projéteis choveram do céu, atingindo o solo com precisão letal. A defesa da fortaleza respondeu com força total. As criaturas foram consumidas pelas explosões. O poder de fogo concentrado varreu as linhas de frente do exército invasor. Em meio ao caos e às chamas, o cavaleiro sinalizou que estava tudo sob controle. Ele parecia confiante no sucesso daquela etapa. Do alto da muralha, o comandante notou o sinal de positivo. Contudo, sua expressão permaneceu séria e analítica. Foi então que o radar detectou uma anomalia. Uma presença hostil e poderosa finalmente se revelou no sistema de mapeamento. O comandante observou a destruição no horizonte. Ele sabia que aquelas explosões eram apenas o prelúdio de algo maior. O mapa tático se encheu de novos marcadores vermelhos. O inimigo estava se movendo de uma forma que ele não havia previsto inicialmente. Percebendo o perigo iminente, ele gritou para o sacerdote ao seu lado. Era necessário redirecionar a atenção imediatamente. Seu dedo apontou para um setor vazio do terreno. Ele identificou o ponto cego que o inimigo pretendia explorar. O sacerdote ficou atônito com a ordem repentina. A percepção do comandante sobre a tática inimiga o pegou completamente desprevenido. O comandante virou o rosto bruscamente. Seus instintos de jogador experiente captaram uma mudança repentina na atmosfera do campo de batalha. O sacerdote também sentiu a pressão esmagadora. Seus olhos se arregalaram ao compreender a natureza da ameaça que surgia. Das sombras, uma entidade monstruosa e malévola revelou sua presença, emanando uma sede de sangue palpável e aterrorizante. Contudo, o jovem estrategista não recuou. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto, pois aquela aparição fazia parte de seus cálculos. Enquanto preparavam a artilharia pesada, o subordinado questionou a natureza daquela tática, visivelmente perturbado com o que estava por vir. Ignorando as dúvidas, o comandante ordenou que a mira fosse ajustada para o sudoeste imediatamente. O canhão girou em resposta. A equipe de artilharia obedeceu prontamente, energizando o mecanismo de disparo com urgência máxima para interceptar o alvo. O líder voltou sua atenção para o sacerdote, que parecia hesitar e congelar diante da magnitude da ordem recebida. O medo paralisava o clérigo. Suas mãos tremiam violentamente, enquanto ele segurava o componente vital para o funcionamento da arma. Encolhido atrás da proteção do canhão, ele olhou para cima,
buscando desesperadamente alguma garantia de que aquela loucura funcionaria. O comandante percebeu o pânico crescente em seu aliado e decidiu intervir antes que a hesitação custasse a batalha. Colocando a mão no ombro do rapaz com firmeza, ele ofereceu um gesto de apoio físico para acalmar os nervos do subordinado. Com uma expressão séria e inabalável, ele assegurou ao sacerdote que tudo estava sob controle e que o plano daria certo. Aquelas palavras simples quebraram o transe de terror. O rapaz absorveu a confiança emanada por seu líder e recuperou o foco. O medo desapareceu, substituído por determinação. Seus olhos brilharam intensamente, ativando a magia necessária para o ataque decisivo. O traço especial Olho das Mil Milhas foi ativado instantaneamente. Era a vantagem tática necessária para aquele momento crítico. Sem hesitar, a alavanca de disparo foi puxada com força total, iniciando a sequência de ataque da fortaleza. A artilharia mágica reagiu de imediato, acumulando uma energia azulada e intensa que iluminou os soldados ao redor. O complexo mecanismo interno da arma despertou, com as engrenagens pesadas girando em perfeita sincronia para alinhar o disparo. Um sorriso confiante surgiu no rosto do comandante. Tudo estava correndo exatamente conforme seus cálculos estratégicos. O projétil de energia mágica foi liberado, rasgando o ar com uma potência devastadora e um estrondo ensurdecedor. O feixe de luz cruzou as muralhas da fortaleza, cortando o céu enquanto buscava seu alvo distante fora dos muros. A massa de energia concentrada avançou implacável, zumbindo com poder destrutivo em direção à ameaça oculta. A trajetória do disparo curvou-se bruscamente para baixo, descendo com precisão letal sobre a área designada pelo comandante. Enquanto o comandante bradava com ferocidade, o jovem sacerdote assistia atônito ao poder avassalador que acabara de ajudar a liberar. O impacto foi catastrófico, gerando uma explosão massiva, que varreu a zona-alvo com chamas e força bruta. Os vigias prenderam a respiração, usando lunetas para confirmar o resultado do ataque através da fumaça e do caos da batalha. Um clamor de vitória irrompeu nas muralhas. O tiro havia atingido o centro da horda de monstros com uma precisão cirúrgica. Os soldados, eufóricos com o sucesso, cercaram o sacerdote para parabenizá-lo, deixando o rapaz tímido e sem jeito com a súbita adoração. O comandante observou a celebração com satisfação, mas algo o intrigava. Ele percebeu que seu corpo havia se movido quase por conta própria durante a ação. O jovem cobriu a boca, deixando escapar uma risada abafada. A tensão do momento parecia ter se dissipado com o sucesso aparente do ataque. Contudo, sua expressão de alívio congelou instantaneamente. Algo na atmosfera do campo de batalha não correspondia às suas expectativas de vitória. Enquanto a fumaça das explosões se dissipava ao longe, o silêncio que se seguiu foi perturbadoramente pesado. O vigia, ainda com os olhos fixos no horizonte, empalideceu. O terror tomou conta de seu rosto ao testemunhar o verdadeiro resultado do bombardeio. Percebendo a mudança brusca no comportamento do soldado, o comandante exigiu saber o que estava errado. A confusão se instalou. Impaciente, diante da falta de resposta, ele tomou a luneta das mãos do subordinado. Precisava confirmar a situação pessoalmente. O jovem posicionou o instrumento e focou no alvo, o suor frio escorrendo pela testa enquanto a realidade se revelava diante dele. O que ele viu foi inacreditável. A monstruosidade colossal permanecia de pé, protegida por uma barreira de energia e completamente ilesa. Não foi sorte. O comandante reconheceu imediatamente a tática inimiga. As criaturas haviam assumido uma formação quadrada, defensiva perfeita. Um rugido ensurdecedor ecoou do centro da horda, confirmando que a ameaça estava mais viva e furiosa do que nunca. O choque fez com que ele recuasse bruscamente. Aquela manobra defensiva desafiava tudo o que ele sabia sobre o comportamento daqueles monstros. As defesas mágicas das criaturas brilharam intensamente,
sinalizando que o contra-ataque seria imediato e devastador. A horda inteira começou a se mover com uma coordenação assustadora, avançando implacavelmente sobre o terreno destruído. O jovem cerrou os dentes, atordoado. Pela lógica conhecida, aquele ataque deveria ter sido fatal, mas o inimigo não sofreu nenhum arranhão. Antes que ele pudesse processar esse erro de cálculo, o vigia gritou novamente, alertando desesperadamente para o perigo que se aproximava. A unidade de artilharia disparou em uníssono. O objetivo era claro: obliterar qualquer ameaça que ousasse se aproximar das muralhas defensivas com poder de fogo massivo. O comandante observou o ataque com uma intensidade feroz. Ele ordenou o bombardeio total, confiante de que aquela chuva de destruição traria a vitória. As explosões rasgaram o campo de batalha. Fumaça e caos tomaram conta da paisagem enquanto os projéteis atingiam o solo impiedosamente, devastando a área alvo. No entanto, um dos soldados percebeu algo errado. O pânico substituiu a determinação em seu rosto ao notar uma anomalia no meio do combate. Sua mão buscou instintivamente o cinto de equipamentos. Era um reflexo puro de sobrevivência, preparando-se apressadamente para o pior cenário possível. O impacto contínuo dos disparos fez a terra tremer violentamente. Quem estava na floresta precisou se proteger, encolhendo-se contra as árvores para evitar os estilhaços. De repente, um som diferente cortou o ar acima deles. Algo estava caindo diretamente sobre a posição onde estavam, vindo de cima das copas das árvores. O soldado olhou para o alto, incrédulo e aterrorizado. Ele tentou verbalizar sua confusão, questionando a natureza daquilo que despencava em sua direção. Ele firmou os pés no chão, tentando se estabilizar. O instinto de fugir lutava contra a paralisia causada pelo choque do perigo iminente. O objeto aterrissou com um baque surdo e pesado que ressoou pela clareira. A presença daquilo no meio da floresta trouxe uma tensão imediata. O homem ficou estático, com a respiração presa. A magnitude do que acabara de acontecer diante de seus olhos o deixou sem reação. Folhas e detritos caíram lentamente do céu. A tranquilidade do céu azul havia sido violada por aquela chegada abrupta e violenta. As pernas do soldado finalmente cederam. Incapaz de suportar a pressão esmagadora da situação, ele desabou no chão, completamente rendido pelo medo. Então, uma mira mágica se ativou, brilhando intensamente no olho do observador. O verdadeiro propósito daquele evento se revelou. Era um ataque guiado com precisão letal. Uma explosão colossal varreu a área instantaneamente. A detonação criou uma nuvem de cogumelos gigantesca, incinerando tudo o que estava ao seu alcance em uma demonstração de poder absoluto. O comandante apoiou-se na fortificação, sentindo o peso físico e mental da batalha. A situação, longe de estar controlada, exigia um esforço que levava seu corpo ao limite. Do lado de fora, a realidade era brutal. As criaturas colossais golpeavam as muralhas incessantemente, fazendo toda a estrutura defensiva tremer sob a violência do impacto. O pior cenário se confirmou diante de seus olhos. A Rainha-Aranha havia sobrevivido à ofensiva anterior e agora se erguia, emanando uma aura de pura malevolência. A frustração tomou conta do estrategista. Ele cerrou os dentes, percebendo que o inimigo era muito mais resistente do que seus cálculos iniciais haviam previsto. A monstruosidade não estava sozinha. Ela se protegia atrás de uma parede viva de lacaios e ovos pulsantes, tornando qualquer ataque direto uma tarefa quase suicida. A pressão do momento tornou-se sufocante. O suor frio escorria pelo rosto do jovem comandante, enquanto ele encarava a possibilidade real de aniquilação total. A energia mágica começou a crepitar violentamente ao redor da artilharia, indicando uma instabilidade perigosa na arma principal da defesa. Um dos soldados alertou, em pânico, sobre o estado crítico do equipamento. O canhão estava superaquecendo
e não suportaria manter o ritmo de disparos planejado. O subordinado gritou o limite operacional restante, deixando claro que a arma falharia iminentemente se continuassem a forçá-la daquela maneira. O comandante absorveu a notícia desastrosa com uma expressão sombria. Seus planos precisavam ser refeitos em segundos, pois a margem de erro havia desaparecido. Ele concluiu que a estratégia de desgaste era inviável. Restava apenas uma opção desesperada: eliminar a Rainha Aranha utilizando os pouquíssimos disparos que a arma ainda suportava. Ao ouvir a nova ordem, o jovem mago foi tomado pelo pavor. Seus olhos se arregalaram, incapaz de processar a responsabilidade colossal que acabara de cair sobre seus ombros. O medo paralisante se manifestou em suas mãos, que tremiam incontrolavelmente sobre o mecanismo de disparo, denunciando sua total falta de confiança. O comandante permaneceu imóvel, observando seu subordinado aterrorizado. A dúvida pairava no ar. Aquele mago inexperiente seria capaz de executar o disparo decisivo sob tamanha pressão? A resposta veio com um estrondo ensurdecedor. O impacto varreu as linhas inimigas, lançando as criaturas pelos ares em uma explosão de fogo e caos absoluto. O príncipe arregalou os olhos subitamente. Ele percebeu uma mudança drástica na atmosfera do campo de batalha. Uma criatura colossal surgiu no horizonte, fazendo a terra tremer a cada passo pesado, enquanto avançava implacável. O monstro ignorou o terreno acidentado, dirigindo-se diretamente para a fortaleza e levantando uma nuvem de poeira em seu rastro. Do alto da muralha, o comandante observou a aproximação da besta. Ele sabia que aquela ameaça exigia atenção imediata. Sem perder tempo, o jovem gritou ordens desesperadas para as tropas, comandando o início imediato da ofensiva. A artilharia respondeu prontamente. Explosões luminosas irromperam ao redor do alvo, tentando frear seu avanço destrutivo. Contudo, a criatura resistiu ao bombardeio. Seus olhos brilharam intensamente enquanto ela continuava a investir contra as defesas. Diante da iminência do impacto, os soldados na muralha prepararam suas armas de cerco, aguardando o momento crítico. A colisão foi brutal. O choque lançou destroços e defensores pelos ares, abalando a estrutura da fortificação. Aproveitando a brecha, o monstro começou a escalar as ruínas fumegantes, superando as barreiras físicas da muralha. Para piorar a situação, ele não veio sozinho. Uma horda incalculável de criaturas menores surgiu logo atrás, cobrindo o campo de visão. O príncipe cerrou os dentes, visivelmente tenso. A escala do ataque estava testando os limites de sua estratégia e sanidade. Em meio ao caos, o cavaleiro loiro sacou sua espada e bradou para encorajar os homens a prepararem suas armas para o combate próximo. O comandante, no entanto, permaneceu junto ao canhão principal. Ele justificou o sacrifício da vanguarda, afirmando que aquela manobra era vital para a proteção de todos. Com a determinação estampada no rosto, o jovem preparou-se para dar a ordem final. Aquele disparo decidiria o destino da batalha. A fortaleza tremia sob a pressão do cerco iminente. As muralhas de pedra, antes inabaláveis, agora enfrentavam seu teste final sob o céu claro. O comandante ordenou o disparo imediato, ignorando o pânico evidente de seu subordinado. Não havia tempo para hesitação diante do inimigo. Com o terror estampado no rosto, o artilheiro forçou suas mãos trêmulas a obedecerem. Ele acionou o mecanismo, selando o destino do disparo. Uma explosão colossal varreu o horizonte. A força do impacto subiu aos céus, prometendo devastar qualquer coisa que estivesse no ponto de detonação. O líder das tropas não permitiu que o momento de choque paralisasse seus homens. Ele gritou novas ordens com urgência, exigindo a ação contínua. O cavaleiro loiro respondeu ao chamado, avançando com velocidade sobrenatural. Sua espada brilhava, pronta para interceptar a ameaça que se aproximava. Com um movimento fluido, ele liberou uma onda de energia cortante. O ataque rasgou o ar,
visando conter o avanço das bestas gigantes. Ele rugiu, canalizando toda a sua determinação no golpe. A defesa daquela posição dependia inteiramente de sua força bruta para segurar a linha. No entanto, o esforço cobrava seu preço. O comandante sentiu o impacto da batalha, deixando escapar um gemido de exaustão e dor enquanto observava. A realidade do campo de batalha se revelou desastrosa. A muralha havia sido rompida e a horda inimiga inundava o pátio, cercando os defensores restantes. A resistência começou a desmoronar rapidamente. Um soldado foi atingido violentamente, incapaz de suportar a força esmagadora dos invasores. O massacre era inevitável. Gritos de agonia preenchiam o ar, enquanto o sangue dos aliados manchava a visão do campo de batalha. Do outro lado da tela, o jovem jogador observava a catástrofe com frustração visível. Os indicadores de perda surgiam, sinalizando o fracasso de sua estratégia. Sua mão apertava o mouse com tensão extrema. Ele tentava desesperadamente enviar comandos rápidos para salvar o que restava de suas unidades. Mas a resposta do jogo foi impiedosa. Um golpe fatal atravessou a defesa final, marcando uma derrota brutal e sangrenta na simulação. O campo de batalha havia se tornado um massacre sangrento. Os números caíam rapidamente, indicando que apenas uma fração das forças aliadas permanecia viva. O comandante viu o suficiente. Ele dispensou a interface tática com irritação, decidindo encarar a realidade brutal do combate sem distrações digitais. A situação piorou na retaguarda. Os soldados alertaram desesperados que a artilharia pesada estava superaquecendo e não poderia mais ser disparada. Até mesmo os cavaleiros mais experientes hesitaram. A confusão se espalhou pelas fileiras ao perceberem que o suporte de fogo havia falhado. Um rugido cortou o barulho da guerra. O líder abriu a boca e lançou um grito desenhado para sobrepor o pânico generalizado. Ele decidiu se tornar a isca. O comandante se expôs diante da brecha iluminada, gritando para atrair a fúria de toda a horda inimiga para si mesmo. Era uma aposta suicida. Ele permaneceu firme, suando frio, enquanto aguardava a resposta das bestas à sua provocação. Rapidamente, ele virou uma poção em um único gole. Precisaria de cada gota de energia artificial para sobreviver aos próximos segundos. O subordinado assistiu à cena em choque. Ele mal podia acreditar que seu líder estava disposto a se sacrificar daquela maneira. No entanto, outra pessoa interveio. O cavaleiro chamado Ken avançou com seu escudo, proclamando sua lealdade ao Império para tomar o lugar de alvo. A distração funcionou perfeitamente. A maré negra de monstros mudou seu curso, avançando com violência avassaladora contra o cavaleiro solitário. O soldado observou paralisado. O peso do sacrifício de seu companheiro o deixou momentaneamente incapaz de reagir. O choque logo se transformou em horror. Ele gritou em pura angústia, enquanto via a defesa ser engolida pela escuridão inimiga. A destruição finalmente alcançou a posição do comandante. Uma rocha caiu pesadamente ao seu lado, sinalizando que o fim era inevitável. Contudo, diante da aniquilação total, ele não sentiu medo. Um sorriso perturbador curvou seus lábios, como se achasse o caos final divertido. O comandante correu em direção ao perigo, gritando para atrair a atenção da horda. Ele se colocou deliberadamente como alvo para desviar os monstros. Uma energia sinistra emanou dele, enquanto sorria diante do fim iminente. Havia uma loucura calculada em seus olhos ao aceitar aquele destino fatal. Do outro lado da tela, o jovem jogador observava tenso. O suor escorria enquanto ele testemunhava as consequências diretas de suas ordens táticas. O personagem no jogo soltou um último rugido de desafio. Ele sabia que sua saúde estava crítica, mas manteve sua posição até o último segundo. Cercado por todos os lados, a movimentação cessou. Ele parou, percebendo que a multidão de monstros havia finalmente fechado o cerco. O medo genuíno tomou conta de sua expressão quando as sombras avançaram. A bravura deu lugar ao horror do ataque final. O som da carne sendo estraçalhada ecoou pelo campo de batalha.
era um ruído horrível e inconfundível que marcava o fim daquela unidade. As criaturas caíram sobre os soldados, caídos com voracidade. As luzes vermelhas de seus olhos brilhavam enquanto devoravam o que restava da defesa. Um objeto pessoal deslizou para o chão ensanguentado. O som metálico foi abafado pelos ruídos grotescos da alimentação das bestas. O vidro quebrado do relógio revelou uma família sorridente. Aquela imagem representava as vidas e histórias apagadas brutalmente pela guerra. Aqueles homens haviam marchado para fora dos portões sob a luz do sol. Eles avançaram com escudos erguidos, cumprindo seu dever sem questionar. No entanto, foram massacrados sem piedade. O sangue manchou suas armaduras enquanto eram subjugados pela força esmagadora do inimigo. Os olhos do jogador se arregalaram, fixos na tela. Ele absorvia cada detalhe da destruição, processando o peso daquela derrota virtual. Sentado no escuro, ele reconheceu seu padrão cruel. Sempre que jogava, ele tratava suas forças apenas como peças descartáveis para alcançar um objetivo. A janela de comando confirmou sua frieza. Sem hesitar, ele clicou em Sim, enviando conscientemente aquele grupo para a morte, como parte de sua estratégia. Para salvar alguém, obter itens ou completar conquistas, sacrifícios eram necessários. Vidas pixeladas caíam no esquecimento, como meros custos operacionais daquela missão. O jovem jogador, contudo, sentia apenas o tédio do fim. Ele bocejou longamente, indiferente ao peso dramático que a narrativa do jogo tentava impor. Mas dentro daquele mundo virtual, a tensão era palpável. A mão do personagem cerrou-se com força sobre a pedra, tremendo diante da pressão esmagadora do momento. O príncipe herdeiro, tomado pela fúria, gritou a plenos pulmões. A frustração transbordava enquanto ele encarava a ameaça que cercava seu exército. Diante dele, uma abominação gigantesca bloqueava o horizonte. O comandante percebeu que o ataque inimigo era implacável e não cessaria por nada. O suor frio escorria por seu rosto, contorcido de ódio. Ele sabia que aquelas criaturas não eram apenas adversários, mas a personificação da ruína de seu reino. A besta preparou um ataque devastador, iluminando o campo de batalha. O líder permaneceu imóvel, encarando a morte iminente, sem desviar o olhar. De repente, uma barreira de luz interceptou o golpe. Lucas, seu fiel cavaleiro, surgiu para bloquear o impacto, com um esforço sobre-humano. O loiro gritou para seu superior, alarmado. Ele tentava proteger o príncipe, questionando a imprudência de se expor daquela maneira na linha de frente. O comandante, porém, ignorou o aviso. Sua atenção estava totalmente voltada para a criatura aracnídea, que se debatia à sua frente. Em sua luva, ele ocultava um pequeno objeto esférico. Aquele era o trunfo que ele guardara, uma decisão tática tomada em segredo. Com um movimento rápido, ele avançou. O príncipe arremessou-se contra o monstro, aproveitando a brecha criada pela defesa de seu subordinado. Sua determinação era absoluta e fria. A única lógica que restava naquele inferno era eliminar a ameaça antes que fossem todos massacrados. Ao longe, um soldado observou a cena com pavor genuíno. Ele notou que uma arma de cerco havia sido carregada, sinalizando um perigo ainda maior. O príncipe berrou em resposta ao caos. A batalha atingira seu clímax, e não havia mais espaço para hesitação ou misericórdia. O príncipe riu de forma maníaca, ignorando o sangue que escorria de seus olhos. Ele sabia que estava forçando aquele corpo muito além de seus limites naturais. Um pilar de energia pura desceu dos céus, rasgando a atmosfera com uma pressão avassaladora. O raio de luz atingiu o campo de batalha, iluminando a silhueta da monstruosidade que comandava o exército inimigo. A horda de insetos tentou avançar, impulsionada pelos gritos estridentes de sua rainha, que ordenava o ataque final. Contudo, a onda de energia foi implacável, cortando as fileiras de monstros com uma velocidade que os olhos mal podiam acompanhar.
A líder das criaturas soltou um guincho de agonia e fúria, percebendo tarde demais a magnitude do poder que a enfrentava. O impacto resultou em uma explosão colossal, varrendo a área e consumindo os inimigos em chamas violentas. Diante da aniquilação iminente, o olhar da besta mudou de ferocidade para puro terror ao encarar seu fim. As chamas finalmente engoliram o monstro, incinerando a ameaça em um inferno de luz e calor insuportáveis. Quando a poeira baixou, o jovem comandante permaneceu de pé ofegante, enquanto seus soldados o observavam em completo choque, mas sua resistência chegou ao fim. Exausto, ele desabou de joelhos ao lado da arma de cerco que acabara de disparar. O rapaz olhou para a própria mão, que tremia incontrolavelmente, com a pele queimada pelo ricochete daquele poder absurdo. Lucas, visivelmente abalado e com lágrimas nos olhos, alertou sobre a instabilidade da arma, temendo que ela explodisse novamente. O príncipe, no entanto, parecia ter perdido a vontade de lutar. Com frieza, ele declarou que tudo estava acabado e sugeriu que simplesmente desistissem. O suor escorria por seu rosto pálido. Apesar das palavras de rendição, sua expressão revelava o preço físico extremo daquela estratégia arriscada. A arma mágica atingiu seu ponto de ruptura. O excesso de energia acumulada indicava que o dispositivo não suportaria a pressão por muito mais tempo. A linha de frente finalmente cedeu. Os soldados foram sobrepujados pelas criaturas, transformando a defesa organizada em uma luta desesperada pela sobrevivência. O príncipe sentiu o peso do fracasso iminente. A frustração tomou conta dele, manifestando-se em um grito de pura agonia mental diante do cenário catastrófico. Seu corpo, no entanto, não respondeu como desejava. A exaustão física fez seus braços penderem, momentaneamente incapazes de levantar a guarda. Um dos vigias, contudo, avistou o perigo real. Ele gritou desesperadamente, tentando alertar seus companheiros sobre a ameaça que se aproximava. A realização atingiu o grupo como um raio. O medo paralisante tomou conta daqueles que compreenderam o significado do aviso. A própria estrutura do local começou a ruir. A escuridão da caverna foi perturbada pelo som de rochas, se desprendendo e caindo. O oficial observou a cena com incredulidade. Ele tentou verbalizar o perigo, mas as palavras morreram em sua garganta diante da urgência. Ignorando a instabilidade, um soldado preparou o disparo final. Ele acreditava cegamente que aquele ataque seria a única chance de eliminar o inimigo. O comandante, porém, sabia que era um erro fatal. Ele observou, impotente, enquanto a decisão imprudente selava o destino de todos ali. A energia instável detonou com violência. Uma onda de choque esmeralda varreu a área, destruindo tudo o que encontrou pelo caminho. Lucas gritou, tentando alertar seu protegido. Sua voz, carregada de pânico, foi quase abafada pelo som ensurdecedor da explosão. O príncipe se viu no olho do furacão. Cercado por destroços e magia volátil, ele precisou enfrentar as consequências diretas daquele caos. O teto desabou sobre suas cabeças. Grandes blocos de pedra despencaram, ameaçando soterrar qualquer um que não encontrasse abrigo imediato. No entanto, o jovem não desviou o olhar. Mesmo diante da morte certa, sua atenção se fixou em um detalhe crucial no meio da destruição. O teto da caverna cedeu após a explosão, trazendo toneladas de rocha abaixo. Lucas, sem hesitar, interpôs-se entre os escombros e seu mestre, usando o próprio corpo como um escudo vivo. O príncipe reagiu com choque e urgência ao ver a cena. Ele gritou, recusando-se a aceitar que seu subordinado se sacrificasse daquela maneira brutal. O peso era esmagador. Lucas cerrava os dentes enquanto o sangue cobria seu rosto, seus músculos tremendo sob a pressão monumental da rocha, que ele sustentava apenas com a força de vontade. O protagonista observou, impotente, enquanto o cavaleiro permanecia preso sob a pedra. A lealdade de Lucas o mantinha ali, imóvel, garantindo a segurança de seu líder. A situação física do soldado deteriorou-se rapidamente.
O sangue jorrava de seus ferimentos, acumulando-se no chão de pedra e manchando a armadura prateada, sinalizando um dano crítico. Lucas baixou a cabeça, a respiração falhando e o corpo cedendo. No entanto, em vez de sucumbir ao medo, ele parecia buscar algo em sua memória. O príncipe ficou paralisado ao ouvir o que o cavaleiro sussurrava. Ele percebeu que Lucas não estava falando sobre a dor, mas evocando algo do passado. O cenário de destruição ao redor do protagonista pareceu desaparecer por um instante. Ele compreendeu que o cavaleiro se referia a uma promessa feita exatamente naquele mesmo lugar. A memória invadiu a realidade como um flashback. Anos antes, sob a luz do entardecer, o antigo dono daquele corpo havia aceitado o juramento solene de um jovem Lucas. O rapaz, na época inocente e cheio de esperança, ouviu atentamente as condições de seu serviço. Aquele momento definiu o propósito inabalável de sua vida. De volta ao presente, um sorriso sangrento e desafiador surgiu no rosto de Lucas. Ele confessou que a emoção daquele dia antigo ainda era o combustível que o mantinha de pé. Com a determinação renovada, o cavaleiro olhou nos olhos de seu mestre. Ele declarou sua confiança absoluta no príncipe, aceitando seu destino final com serenidade. O protagonista encarou o sacrifício à sua frente, atônito. A profundidade daquela devoção cega desafiava qualquer lógica que ele esperava encontrar. Lucas respondeu com um último olhar intenso. Ele garantiu que sua lealdade o seguiria onde quer que fosse, transcendendo o próprio instinto de sobrevivência. Mas o corpo humano tinha limites. O peso colossal da rocha finalmente venceu a resistência de Lucas, esmagando-o contra o solo, enquanto a estrutura terminava de colapsar. A poeira começou a baixar lentamente sobre os destroços. O estrondo do colapso deu lugar a um silêncio pesado e sufocante. O cenário revelava uma devastação total. Onde antes havia uma estrutura sólida, restavam apenas ruínas, quebradas sob a luz do sol. O protagonista permaneceu de pé, ileso em meio ao caos. Aos seus pés, no entanto, jazia aquele que se sacrificou para protegê-lo da queda. O suor frio escorria pelo rosto do jovem comandante. A realidade do ocorrido pesava sobre ele, enquanto encarava as consequências de suas ordens. Lucas estava imóvel, com sangue marcando seu rosto pálido. O impacto brutal dos escombros o havia silenciado completamente. Recuperando a compostura, o príncipe olhou ao redor freneticamente. Ele precisava avaliar a situação e encontrar os outros sobreviventes imediatamente. De repente, algo mais à frente capturou sua atenção. O choque foi imediato ao perceber que as baixas não se limitavam ao seu salvador. Os soldados da artilharia estavam caídos sobre o equipamento. A fumaça que subia do dispositivo mágico indicava a violência da explosão que os atingiu. O jovem ficou em silêncio absoluto, com o olhar sombrio. A gravidade da situação tornava qualquer palavra inútil naquele momento. Contudo, em meio ao caos, uma figura emergiu das chamas. A jovem maga parecia estar em um estado de transe, sorrindo de forma delirante. O olhar dela não era mais o mesmo. Uma luz alaranjada e intensa queimava em sua pupila, sinalizando o despertar completo de seu poder latente. O comandante observou a cena com cautela, mantendo a distância. A garota, agora envolta em fogo vivo, tornara-se o centro de uma energia avassaladora. O poder parecia feri-la fisicamente, rasgando sua resistência. Ela cerrou os dentes em agonia, enquanto as chamas irrompiam de seu corpo com violência. A exaustão, porém, chegou rapidamente. O corpo da jovem maga começou a ceder. Incapaz de suportar a pressão daquela magia incontrolável por mais tempo,